Olá, tudo bem? Você está conosco no Conversa com Platô, aqui no Platô BR. E o nosso convidado de hoje é o ministro Carlos Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro, é um prazer recebê-lo aqui no Platô BR. Obrigado, Rodrigo Rangel. Para mim também é um prazer e uma honra estar com você, sempre. Muito obrigado. O senhor é o primeiro entrevistado do nosso Conversa com Platô, nesta que é uma plataforma nova que está chegando para trazer informações de qualidade para leitores e leitoras do Brasil inteiro sobre política e poder, ministro. Que bom. Mais um órgão de comunicação massiva, coletiva, sob o seu comando, o seu qualificadíssimo comando. Eu tenho também, volto a dizer, muito prazer em estar aqui, muita honra. E agora, sabendo que é a primeira entrevista, o programa vai ao ar, não sei se a partir de hoje. É uma felicidade para nós, sim, a partir de hoje. A partir de hoje. Que bom, Rodrigo. Ministro, vamos falar um pouco sobre um assunto que está em voga no Brasil, que é a ofensiva do Congresso Nacional sobre o Supremo Tribunal Federal. Vou começar com um assunto já polêmico, ministro, pode ser? Pode. Sem tabu temático. Perfeito. Bom, a gente sabe que o Congresso tem tentado criar amarras para o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, impor limites a decisões monocráticas de ministros. Eu gostaria de começar perguntando como o senhor enxerga essa ofensiva do parlamento. Muito bem, Rodrigo. É bom lembrar que, olha, eu trouxe até a Constituição aqui, né? A lei das leis. A lei de todas as leis. A única lei que o Estado não faz, quem faz é a nação. E essa única lei que o Estado não faz é a lei de todas as leis que o Estado faz. E quando eu digo Estado, falo dos três poderes. O Congresso é o Estado. O Presidente da República, o Poder Executivo Federal é o Estado. O Poder Judiciário todo é o Estado. E o órgão de cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo, também é o Estado. E aí é preciso entender que quando a Constituição, no artigo 2º, ela fala, são três os poderes da União. A União é o Estado, é uma pessoa estatal. É o Estado, é uma pessoa, não é a federação toda, mas é a pessoa central da Federação Brasileira. São três os poderes da União. E vem uma ordem tão lógica quanto cronológica. O Legislativo, por quê? Porque diz a Constituição no artigo 5º, número 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quem faz as leis, a função legislativa dá nome ao órgão, né? É o poder legislativo. Aí diz a Constituição, são três os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Por que o executivo? Porque ele se chama executivo por dar de ofício, ou seja, por um impulso próprio, sem provocação de quem quer que seja, necessariamente não precisa dessa provocação. Ele aplica com imediatidade as leis. Ele gravita na órbita da execução das leis. É por isso que é chamado de poder executivo. Da fiel execução das leis, o poder executivo. E por que o judiciário vem por último? Porque é preciso um órgão igualmente estatal, tão independente quanto os outros dois, e funcionalmente posterior, para dizer se o legislativo legislou mesmo de acordo com a Constituição e se o executivo gravitou mesmo na órbita da fiel execução das leis, baixando decretos e regulamentos para tanto. É o judiciário. Isso, qualquer país civilizado é assim. E se me permite, Rodrigo, no âmbito do Poder Judiciário, há um órgão que fala por último, né? Se o Judiciário fala por último perante os dois poderes, perante o próprio Judiciário, quem fala por último é o Supremo. Só existe uma lei suprema, a Constituição. Só existe um princípio substantivamente supremo, a democracia. A própria liberdade de imprensa é conteúdo da democracia. Só existe uma lei suprema, formalmente, só existe um princípio substantivamente supremo, que é a democracia, e só existe um Tribunal Supremo. Que é o STF. Que é o STF. Então é a trajetória que vai do Supremo para o Supremo. Mas a harmonia entre os poderes, que a Constituição também prevê, não fica um pouco abalada diante Muito bem, lembrou bem. Desse desacerto? Independentes e harmônicos entre si. Primeiro, a independência.
A Constituição não diz harmônicos e independentes entre si. Diz independentes e harmônicos, porque a independência não pode ser sacrificada, mas, eventualmente, episodicamente, a harmonia pode ser sacrificada. E aí, quem fala por último é sempre o Poder Judiciário. Não é que o Judiciário seja infalível, não é infalível. Mas o direito é uma casa arrumada. Não é uma barafunda, não é uma balbúrdia. Não é uma casa em que todo mundo manda. Não. O direito é uma casa arrumada. E a arrumação dessa casa começa com essa ordem lógica e cronológica. O Supremo fala por último. O Judiciário, melhor dizendo, fala por último em face dos outros dois poderes. No âmbito do próprio Judiciário, quem fala por último é o Supremo. Ali são 11 experiências, não são 11 ministros? Sim. São 11 experiências de vida. E 11 ilhas, como sempre se diz, né? Sempre se diz. Eu acho um pouquinho equívoco, mas... Equivocado. Por quê? Vamos abrir um parênteses aqui. Porque eles conversam, dialogam, trocam ideias. Sim, isso é verdade. O voto de um é complementado pelo outro. Às vezes é contraditado radicalmente. Mas o mais das vezes é uma contribuição para a formação de um consenso. São 11 experiências de vida. São 11 vocações jurídicas. São 11 pares de olhos sobre o mesmo tema. E são pessoas que, segundo a própria Constituição, entendem do riscado. Quem é do ramo não fica pela rama, né? É preciso a notabilidade do saber jurídico para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, não é que ele seja infalível, o Supremo, nem o Judiciário é infalível. Mas quando a coisa agudiza e não é possível buscar o princípio da harmonia, não se torna eficaz aqui e ali concretamente, é preciso que um órgão dirime resolva o conflito, dirima. Porque senão, dizia Hans Kelsen, um dos maiores juristas de todos os tempos, ele dizia, se não houvesse o judiciário, as contendas que tanto instabilizam a vida coletiva, que por vezes estabilizam muito a vida coletiva, as controvérsias, os litígios, resvalariam para o interminável, se perderiam no infinito. É preciso um ponto terminal. E esse ponto terminal é o judiciário. E no âmbito do judiciário é o Supremo. Agora, o Supremo, no caso do Brasil de hoje, tem errado? Eu acho que tem acertado muito mais do que tecnicamente se equivocado. Muito mais. O senhor pensa assim? Penso. Quando a gente vai estudar cada uma das questões e confronta e analisa essas questões à luz do ordenamento jurídico, normativo, a partir da Constituição, que é guardada formalmente, precipuamente pelo Supremo, e a democracia substantivamente pelo Supremo, artigo 102, parágrafo cabeça, artigo 102 da Constituição, cabeça. Eu acho que o Supremo tem acertado. Tem sido guardião bom da Constituição. Já faz um tempo que o Supremo tem resolvido muitas bolas divididas para a gente trazer aqui uma alusão futebolística. Muito se fala sobre judicialização da política, o que o Congresso não resolve, o que o governo não resolve, vai para o Supremo e o Supremo dá a última palavra, o Supremo decide. E como o Supremo entra nessa bola de... não é? Acaba virando ali uma solução, mas, ao mesmo tempo, gera críticas no sentido de que estaria usurpando poderes do Executivo e do Legislativo. Já faz um tempo que tem sido assim. Inclusive, quando o senhor esteve lá, o Supremo já tinha um protagonismo, né? Esse Supremo dos últimos tempos. Como afetividade, células tronco-embrionárias, liberdade de imprensa. Exatamente. Quantas questões polêmicas. Isso é usurpar poderes do Legislativo, ministro? Como o senhor pensa? Eu entendo que não. É preciso entender o seguinte: o Legislativo pode dar o silêncio como resposta às demandas que lhe são encaminhadas, até para não sofrer desgastes eleitorais. O Executivo pode ir na mesma toada, dar o silêncio como resposta, lavar as mãos. O Judiciário não pode dar o silêncio como resposta. É obrigado a decidir debaixo de uma razoável duração do processo, diz a Constituição. O senhor considera que é por isso que o Supremo acaba ocupando espaço? É uma das razões. O Judiciário não pode dar o silêncio como resposta. Quem bate às portas do Judiciário tem o direito de, debaixo do princípio da razoável duração do processo, ter a sua demanda resolvida. Então, os outros dois silenciam. O silêncio não é o modo de atuar do Judiciário.
e menos ainda do Supremo Tribunal Federal. Quem decide por último não pode deixar de decidir, não pode se omitir. Então, esse excesso de demandas, eu me lembro até que quando eu estava no Supremo, já existia essa prática de tudo ficar, quando as questões agudizavam e implicavam desgaste excessivo, convenhamos, ou um desgaste para além do normal, do Executivo e do Legislativo, eles se retraíam e mandavam para o Judiciário. E no âmbito do Judiciário, tudo afunilava para o Supremo. O ministro Jobim era o presidente do Supremo, e numa sessão plenária nos avisou: ministros, senhores ministros, tramitam pelo Supremo 120 mil ações. E nós não temos condições de dar... É muita coisa. É muita coisa. Aí eu respondi a ele, de bate-pronto: presidente Nelson Jobim, é por isso que todas as noites eu rezo por nós, ministros do Supremo, e a minha reza tem um conteúdo invariável, que é o seguinte: Senhor, não nos deixeis cair em tanta ação. Em vez de tentação. Desde aquela época. E quanto mais a sociedade se complexifica, mais os processos... Porque, olha, viver não é só viver, é conviver. Nós convivemos mais do que vivemos, né? E conviver é atritar-se. Não é só harmonizar-se, é atritar-se. E os atritos mais agudos afunilam para o Poder Judiciário. O senhor considera exagero, então, essa história de que o Supremo usurpa poderes? O Supremo não pode usurpar poderes, não pode desempenhar funções alheias. Isso é ativismo. E o ativismo é proibido pela Constituição, porque significa ir além do que pode, do que o Supremo pode. Mas não confundir ativismo com proatividade. O Supremo tem sido proativo. O que é proatividade? Não ficar além do que pode. Exaurir a normatividade da Constituição, exercendo, no caso, sua competência judicante, no caso do Supremo. Então, não confundir ativismo, que é ir além do que a autoridade pode, a instituição pode, usurpando, invadindo competências alheias. Mas não confundir ativismo com proatividade, que é o dever de não ficar aquém, de dar a resposta cabal, completa, exauriente da demanda, da causa. E o Supremo tem sido, a meu ver, quase que invariavelmente proativo. E muito raramente, eu não me lembro de uma causa em que o Supremo usurpou função. Admito teoricamente, na prática não me lembro. Ministro, então, quanto a essa história de que essa tentativa do Congresso de limitar os poderes, de acabar, de limitar as decisões monocráticas, o senhor acha que não tem espaço e é algo desnecessário neste momento? Olha, há espaço para se legislar sobre competências do Supremo e do Judiciário como um todo, pelo Poder Legislativo. Porém, precisa atentar para ali onde a Constituição, ali, naqueles aspectos em que a Constituição fez da separação, fez das competências de cada poder estatal condição de independência de cada poder, ou seja, a competência como condição do exercício da própria independência. Ali é cláusula pétrea. Então, cuidado com o andor, que o santo é de barro. Não se pode diminuir competência do Supremo implicando um desequilíbrio na técnica constitucional, propriamente constitucional, de distribuição de competências. Porque há competências que são entregues a cada poder como condição da própria independência desse poder, de cada um deles. Isso é intocável, é cláusula pétrea. Daí o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição é enunciado. Não será objeto de deliberação, ou seja, não será sequer objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir cláusula pétrea. O que é tendente a abolir? Que tem a propensão de abolir, a inclinação de abolir, que implique o risco de abolir. E não é abolir pura e simplesmente revogando. É a golpes de emenda você vai quebrantando a força do Supremo. Diminuindo as competências do Supremo, uma emenda atrás da outra, uma emenda atrás da outra. Isso é um modo sorrateiro, malandro até, subrepetido, malandro, porque implica uma malícia nisso, de diminuir os poderes do Supremo apenas a ponto de ele ficar sem dar a última palavra, por exemplo, no esquema da separação dos poderes. Qualquer país civilizado, quem é que fala por último? O modelo nosso foi o norte-americano, especificamente. O Judiciário. Volto a dizer, qual é o enunciado do artigo 2º da Constituição?
São 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, e vem a ordem lógica e cronológica: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Veja que a Constituição não diz. A lei não excluirá da apreciação do Poder Legislativo lesão ou ameaça a direito. Não diz. É interessante esse olhar cartesiano que o senhor faz do texto da Constituição. Isso, a Constituição não diz. Não diz. A lei não excluirá da apreciação do Poder Executivo lesão ou ameaça a direito. Não diz. O que diz a Constituição no artigo 5º, 36 e 35? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A Constituição não diz. Vamos dizer afirmativamente, para complementar, a Constituição afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, inciso 36 do artigo 5º. E o quê? E a coisa julgada. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, é o 35 do artigo 5º, lesão ou ameaça a direito. E complementa. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, e o quê? E a coisa julgada. E quando a Constituição fala de lei, o substantivo lei, sem nenhum adjetivo, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, simplesmente o substantivo isolado, né, solitário, lei, inclui as emendas. É qualquer ato da ordem legislativa. Qualquer ato do artigo 59. Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, etc, etc. A lei não excluirá qualquer ato normativo do Estado. Não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nem prejudicará a coisa julgada. É uma casa arrumada a Constituição. É um primor. Essa Constituição faz do país, juridicamente, um país primeiro-mundista. Mas vivem tentando desarrumá-la, né? Vamos combinar, né? Eu entendo. Daqui a pouco, né? Eu entendo. Isso é arriscado. É. O país é primeiro-mundista no futebol, não é isso? É primeiro-mundista na urna... Já foi mais, vamos combinar. Já foi mais. É primeiro-mundista na urna eletrônica. Sim. Ninguém processa eleições com a segurança como nós processamos, apuramos, etc. E o país é primeiro-mundista pela qualidade da sua Constituição. Essa é a melhor Constituição do mundo, não há Constituição superior a essa. Ao menos no plano da principiologia, dos princípios, de que a liberdade de imprensa faz altaneiramente parte. Felizmente. Pois é. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, desde que não atente contra a democracia. O caso Daniel Silveira, inviolabilidade parlamentar, é um dos conteúdos da democracia. Mas você não pode fazer uso da liberdade, da inviolabilidade parlamentar, para varrer do mapa a própria condição de uso, de exercício dessa liberdade, a democracia. Porque se a democracia for varrida do mapa, leva o mapa junto, volto a dizer. Olha, a democracia é o princípio continente. Liberdade de expressão é princípio conteúdo. Inviolabilidade parlamentar é princípio conteúdo. Liberdade de iniciativa, princípio conteúdo. Liberdade de imprensa, princípio conteúdo. O conteúdo não pode explodir o continente. Se o conteúdo explodir o continente, vão os dois juntos para os mesmos 7 palmos de chão. Não é uma lógica irretocável? Sim. Então, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, desde que não varra do mapa o regime democrático, que é a própria condição da liberdade de expressão. E, ministro, pensando um pouquinho mais adiante, se eventualmente o Congresso consegue aprovar essa alteração legislativa, se consegue limitar os poderes do Supremo, isso pode acabar desaguando no próprio Supremo e o Supremo pode ter que dar a palavra final sobre isso? Você já disse tudo. Se essa diminuição implicar atentado à cláusula pétrea explícita ou implícita, porque as implícitas são cláusulas pétreas lógicas. Quem vai dar a última palavra sobre a validade jurídica? É o Supremo. É o próprio Supremo, a validade constitucional. É por isso que somos um país juridicamente primeiro-mundista, por essa divisão dos poderes, tão lógica quanto cronológica. Legislativo, função legislativa vem em primeiro lugar. Executiva, com imediatidade, segundo. E a judiciária. Então, o senhor acredita que não tem muito futuro essa ofensiva? Não tem futuro. Você antecipa minhas respostas, viu? Não tem futuro. Eu conheço um pouco do senhor, mas, enfim. Ministro, vamos falar sobre outros ataques sofridos pelo Supremo no passado muito recente. Nós vimos, enfim, o Supremo ser tragicamente invadido no fatídico 8 de janeiro de 2023.
O senhor acredita que o Brasil esteve à beira de um golpe de Estado, de fato? Houve uma tentativa de golpe de Estado. Aquela invasão tríplice, a sede do Congresso Nacional foi invadida, a sede do Poder Executivo foi invadida e a sede do Supremo Tribunal Federal foi invadida. Aquilo foi orquestrado e financiado. E o objetivo era derruir a democracia, que é o princípio dos princípios. É o governo, na linguagem de Lincoln, insuperável, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Agora, as Forças Armadas se comportaram como deviam se comportar, porque a Constituição, no artigo 142, só criou as Forças Armadas, e no artigo 144, os órgãos de segurança pública, a partir da Polícia Federal, para uma função que o título de que esses dois artigos fazem parte, o título explica, é o título 5º, de que fazem parte os 142, Forças Armadas, e os 144, órgãos de segurança pública. Como é o nome do título? 5º, da defesa e não do ataque, e não da agressão e não da hostilidade, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Vale dizer, da defesa do Estado democrático e suas instituições, a imprensa no meio. Então, se as Forças Armadas golpearem a Constituição e golpearem a democracia, perpetrarão a maior das traições, porque a razão última de ser das Forças Armadas é a defesa das instituições democráticas, tanto quanto os órgãos de segurança. O ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, me disse dias atrás que ele entende que a obediência das Forças Armadas à Constituição foi fundamental para que não houvesse golpe. Isso. O senhor concorda? Concordo. E elas bateram continência para a Constituição, porque a primeira continência para a Constituição que as Forças Armadas devem bater, a primeira continência que as Forças Armadas têm que bater é para a Constituição. Por isso é que elas são armadas, por esse documento. Esse documento é que faz das 3 forças instituições armadas. E volto a dizer, esse documento aqui, chamado Constituição, é chamado Constituição porque é constitutivo da identidade jurídica do país, da nossa democracia. É uma democracia republicana, mas república é forma de governo, federativa, federação é forma de Estado, mas o princípio continente é a democracia. E quem faz a Constituição? Por exemplo, as Forças Armadas são órgãos do Estado, criaturas do Estado. E o Estado não é criador da Constituição. O Estado é também criatura da Constituição. Olha, as Forças Armadas são criaturas do Estado. O Estado como um todo, com seus 3 poderes, inclusive, o Estado é criatura da Constituição. A criatura não é criadora do seu criador. O criador é a Constituição. O criador não pode ser criatura da sua criatura. A criatura não pode ser criadora do seu criador. Quem foi que criou a Constituição? Não foi o Estado. O Estado é criatura. Foi a nação. A nação. A nação é uma linha imaginária, né? A nação é uma linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. Igual uma família. Você não tem sua família, seus ancestrais? Numa família e seus pósteros. Numa família você tem a ancestralidade, os avós, a coetaneidade, pai e mãe, e a posteridade, filhos e filhas. A nação é assim, a anterioridade, a coetaneidade e a posteridade. O povo de ontem, o povo de hoje, o povo de amanhã. Nação é a família amplificada, não é? Dizia Rui Barbosa, comparando com a família. Nação ou pátria. Então, a nação, realidade anterior ao Estado, exterior ao Estado, superior ao Estado, criou o Estado, com Forças Armadas no meio, Ministério Público, Tribunais de Contas, os 3 poderes, os ministros de Estado, os ministérios federais. E quem criou a Constituição foi ela, nação, porque só ela detém o poder constituinte. Quando se diz, Angel, Rodrigo, poder constituinte é originário, é uma redundância. Quando se diz poder constituinte derivado, é uma erronia. Se é constituinte, é porque é originário. Se é derivado, é porque é constituído. O Estado exerce um poder constituído. Mesmo o reformador da Constituição é constituído pela Constituição. Só a nação é detentora do poder constituinte, que é o poder de constituir tudo de novo juridicamente, de elaborar uma Constituição novinha em folha, instalando de nova. Daí porque o preâmbulo da Constituição didaticamente diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos, não é em Congresso Nacional,
reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Não é Assembleia Legislativa, não é em Câmara Distrital, não é em Câmara de Vereadores. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, para instituir a democracia. É a nação. Isso aqui é obra legislativa dela, nação, exclusivamente dela. E a nação é anterior ao Estado, superior ao Estado e exterior ao Estado. O senhor acredita que a democracia esteve mesmo em risco? Acredito. Daí a função do Supremo, especialmente necessária, de Alexandre de Moraes. O ministro hoje tão questionado. Por mim, não. Por mim, totalmente louvado. E o senhor crê que deve haver punição exemplar para quem atentou contra a Constituição? Nos termos da lei, sim. Olha o que diz a Constituição sobre quando se atenta contra a democracia. Você já notou que nessa conversa nossa, eu emito um juízo e mostro a base normativa do meu juízo. Não é coisa subjetiva, é coisa objetiva. Diz a Constituição no artigo 5º, número 44, no âmbito dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, título 2º. Fundamentais porque fundantes da nossa própria identidade jurídica. Sem os direitos fundamentais, nós teríamos coisas, não teríamos pessoas. Diz o artigo 5º, 44, numa linguagem virtuosamente radical. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o quê? A ordem constitucional e o Estado democrático. Olha, contra a Constituição formalmente e a democracia substantivamente. O valor dos valores, o princípio dos princípios, formalmente, a Constituição. O princípio dos princípios, substantivamente, a democracia. E o 8 de janeiro foi um atentado à democracia. Sobre o ministro Alexandre de Moraes, há muita gente que avalia que ele exerce seus poderes com mão um tanto pesada. O senhor discorda disso? Em linhas gerais, sim. Eu acho... Olha, é preciso lembrar a trajetória do ministro Alexandre de Moraes. Ele é professor da USP, sim, de Direito Constitucional. Sim. Autor de livros, inclusive, de Direito Constitucional. A partir ele tem um estudo... Ele tem... Um dos livros dele está em, acho que, 35ª edição. É referência sobre a Constituição. Às faculdades de Direito, inclusive. Né? Ele foi ministro... Ele é um jurista, é um pensador jurídico, além de profissional do direito qualificadíssimo. Ele foi ministro da Justiça do país, acho que no governo do presidente Temer. E foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. É um homem tarimbado, experimentado. É um teórico do direito excelso, de excelência, qualificado, notável. E é um operador jurídico também tarimbado, experiente. Eu digo notável porque a notabilidade de que fala a Constituição como condição de investidura no cargo de ministro supremo é mais do que notoriedade. O notório é o conhecido, é o afamado. O notável é o de excelência. É o primus inter pares. É o primeiro entre os seus iguais. E ele é primus inter pares. Aliás, o Supremo tem constitucionalistas de primeiríssima qualidade. Basta lembrar Carmen Lúcia, a ministra, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes. São tantos, né? O senhor tem muitos amigos lá, né? Até hoje, né? Sim, amigos. Inclusive, com alguns deles, eu cheguei a judicar. Sim. Caso sim, de só para citar um Ministra exemplo, Carmen Lúcia. Ministra Carmen, sim. E Gilmar Mendes. Sim, sim, ministro Gilmar. Me lembro de Celso de Ministro Mello, no meu Toffoli, período. né? Ministro Toffoli, Sim, lembrou também. bem. Toffoli estreou enquanto ministro supremo, na condição de ministro supremo, na primeira turma, acho. E eu era presidente da primeira turma, fiz uma saudação a ele, carinhosa, respeitosa, de estímulo. Começou sob a minha presidência. Ministro, lembrando um pouco da passagem marcante do senhor pelo STF, quais episódios o senhor considera que deixaram mais marcas na sua história, na sua trajetória lá? Os três, se o senhor tivesse que listar muitos, assim. três episódios marcantes, quais seriam? Eu me lembro que quando fui relatar, eu era o relator, células tronco embrionárias, eu tomei uma decisão que foi inédita. Uma decisão, até hoje, no início, até hoje não, no início muito questionada.
eu convoquei a primeira audiência pública da história. Lembro bem. Ali no âmbito do Supremo. Um expediente que depois foi usado em Hoje outras... já quase 40 audiências públicas, quero crer. E a primeira foi aquela. Por quê? Porque eu entendi humildemente, ou sinceramente e realisticamente, entendi que havia temas ali, assuntos que nós não dominávamos. Células tronco embrionárias. O que é célula tronco embrionária? O que é fertilização in vitro? Fertilização in vitro? O que é endométrio? O que é nidação? Eu digo, olha, vamos convocar os médicos, os geneticistas, os embriologistas. E foi um sucesso aquela. No início eu fui criticado. Eu confesso que quando eu comuniquei aos ministros que ia convocar, eles se entreolharam assim, um pouquinho receosos, é natural. Eu abri a audiência, essa primeira audiência, parece que abri sozinho, não havia ninguém. Eu botei minha toga, abri, mais de 20, 25 mais ou menos, ou até um pouquinho mais. Leigos subiram pela primeira vez à tribuna do Supremo para fazer sustentações orais. Aí chegou o ministro Joaquim Barbosa. Chegou a ministra, aos pouquinhos, chegou a ministra Ellen Grace. Chegou o ministro Gilmar Mendes. Interessante isso. Eu me lembro que, a um dado momento, o ministro Gilmar Mendes, ouvindo as sustentações orais de teólogos, de geneticistas, embriologistas, etc., ele se deslocou, chegou ao meu ouvido e disse, Brito, você acertou em cheio. Olha aí. E realmente, né? Depois eu me lembro de homoafetividade, que nós decidimos por unanimidade, considerando a união estável entre pessoas do mesmo sexo, em paridade absoluta, igualdade de condições para todos os fins e efeitos jurídicos, equiparando a união estável entre pessoas do mesmo sexo à união estável entre pessoas de sexos diferentes. Resultado, isso foi em 2011. Em 2018, a Unesco, pela primeira vez também na história, considerou essa decisão do Supremo como patrimônio documental e arquivístico de toda a humanidade. Olha como o Brasil... Vanguarda. De vanguarda. Que pensamento de vanguarda do Brasil. Foi a decisão que mais influenciou os outros tribunais. Essa nossa. Me lembro também de células tronco embrionárias, uma afetividade, cotas raciais e raciais, também sob a minha relatoria. Nós aprovamos. Necessariamente, né? Eu me lembro de que quero falar. Das cotas. Eu citei Djavan. Eu digo de que quero falar, de que pretendo falar. Eu citei o Djavan, o notável, genial cantor, compositor, letrista, intérprete brasileiro. Sim, alagoano. Ele era pobre à época, casado, já tinha filhos. Então ele disse, sabe lá o que é não ter, na música Esquinas. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Olha o drama do pobre, né? Do pai de família responsável. E na Constituição, um dos maiores conteúdos da nossa democracia, princípio fundamental, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, artigo 3º, inciso 3º, é literalmente erradicar a pobreza e a marginalização. Aí vem um complemento. E reduzir distâncias sociais e regionais. Cotas sociais, cotas raciais. Foi outra decisão importante que foi tomada, também sob a minha relatoria, modéstia à parte. E de bastidores, alguma historinha inédita que o senhor possa contar para o nosso espectador aqui? Uma historinha marcante, vivida lá no Supremo? Olha, no Supremo, ali no cafezinho, a gente conversava, um dizia dos seus receios ou das suas expectativas sobre essa ou aquela votação. Eu me lembro que quando nós estávamos julgando homoafetividade, um ministro, eminente ministro, como todos, processualista primoroso, experimentado, juiz de carreira, chegou para mim e disse no cafezinho, mas Carlos, nós vamos aprovar até para fins de adoção. Eu me lembro disso. Eu disse, sim, ministro, a igualdade entre pessoas, a relação, melhor dizendo, a união estável entre pessoas do mesmo sexo tem a mesma dignidade da união estável entre pessoas de sexos diferentes, inclusive para fins de adoção. Bastando lembrar o seguinte, pela Constituição atual, existe a família monoparental. O homem ou a mulher, isoladamente, ele pode adotar uma criança e constituir uma família
Quanto mais dois, quanto mais um casal, quanto mais um par. Ele chegou para mim e disse, você tem razão, vou votar com você. Foi ali, saiu do cafezinho. Do cafezinho. Muitas vezes acontece isso, com toda a sinceridade, toda a autenticidade, toda a boa vontade. A gente apara algumas arestas ali no cafezinho. Muito interessante. Entre tantas outras coisas, eu me lembro disso. O cidadão comum, muitas vezes, não enxerga, não conhece, né? Por isso que é importante... Humildemente, a gente... Ouvir. A gente ouve o outro e aprende com o outro. Volto a dizer, ali é uma casa de fazer destino nacional a partir da Constituição, naturalmente. E são 11 experiências de vida, de profissão, 11 vocações, ou seja, a profissão jurídica e o gosto pela ciência do direito como algo inato, já se nasce com isso. São 11 compromissos com a Constituição, com a sociedade, com o direito. São 11 pares de olhos voltados, né, para o mesmo tema. Então, o Supremo merece, de nossa parte, da parte do país, todo respeito. O senhor tem saudade do tempo em que o senhor ocupava uma das 11 cadeiras? Interessante, Rodrigo. Não sei se foi você que me fez essa pergunta. Quando eu terminei a última sessão do Supremo, eu era presidente, que encerrei a sessão, um jornalista assim atilado como você, inteligente, disse, ministro, vai sentir saudades? Eu respondi, não, porque chega um tempo em que o cargo numa república não é monarquia. Não é monarquia, é pela vitaliciedade. Numa república, é pela transitoriedade de exercício nos cargos. Numa república, mesmo o cargo de ministro sendo vitalício, quando se atinge, naquela época, 70 anos, você tinha que se aposentar. Era vitalício só de nome. Eu respondi, não vou sentir saudades. Porque chega um tempo em que o cargo tem o direito de nos ver pelas costas. Né? República dizia Norberto Bobbio, sobre democracia também, República Democrática, Bobbio dizia, é o governo do poder público em público e transitoriamente, com toda a visibilidade, toda a transparência, mas tudo é efêmero, tudo é passageiro. Embora lá na Itália, não sei se existe hoje, houvesse, e ele era o cargo de senador vitalício. Vitalício. Né? Então, chega um tempo em que é preciso rodízio, é preciso renovar o quadro de ministro do Supremo Tribunal Federal. É bom, esse arejamento mental vem com a substituição de um por outro. Melhorou ou piorou a composição depois de sua passagem por lá? Outra pergunta polêmica, Nisa. Não, eu não digo que nem melhorou nem piorou, eu digo que seguiu no mesmo tom, no sentido de bater continência para a Constituição, servir ao país a partir da Constituição, encarnar a independência, trabalhar pela harmonia. Agora, sempre ali onde não for possível conciliar a harmonia e a independência, você pode sacrificar a harmonia, transitoriamente, utopicamente, não a independência. Decidir com altivez, decidir de acordo com o seu entendimento jurídico das coisas, com a formação de sua consciência, servida pelo casamento por amor entre quociente emocional e quociente intelectual. Eu continuo fã do Supremo Tribunal Federal e tenho no meu currículo esse título, que, sem vaidade, de que me orgulho muito, de que muito... Só tenho a agradecer pela oportunidade de servir ao meu país a partir do Supremo Tribunal Federal. E, ministro, que impressão que o senhor tem desse Brasil de hoje aí? Cheio de desafios, um Brasil remexido, politicamente polarizado, uma política um tanto radicalizada. Para onde a gente está indo, ministro? Gostei da palavra desafio, do substantivo desafio. Você não disse problema, disse desafio. É desafiador, porque nunca tivemos um processo de comunicação entre pessoas e coletividades tão revolucionário como o cibernético, como o informático, o internetizado, né? O online, porque hoje um indivíduo sozinho vale por um órgão de imprensa. Nós estávamos conversando há pouco sobre isso. O sujeito posta um celular, acaba virando posta uma mensagem, veículo de comunicação, né? Vale por um veículo de comunicação, vale por um órgão de imprensa ele sozinho. Ele
posta uma mensagem ou veicula uma imagem ou inicia uma discussão tão instantânea no tempo quanto planetária no espaço e sem limite temático, sem nenhum limite de ordem temática. E, às vezes, a notícia é falsa. Daí as fake news. E às vezes, se faz do divisionismo. Você falou em divisionismo. O país está muito antagonizado, muito dividido. Ele é industriado numa perspectiva democraticida. Se divide o país para golpear a democracia. É um democraticídio, muitas vezes, esse tipo de ruptura, de disrupção, de antagonismo. Daí eu disse orquestrado, financiado. Mas é desafio. Gostei da sua proposta. Tudo é desafio. É encarar, enfrentar, superar, na perspectiva civilizatória sempre. E sempre de olhos postos nesse documento aqui. Na companhia da Constituição chegaremos a um bom lugar. Não podemos abrir mão dos parâmetros da Constituição, que é a lei das leis. O horizonte é positivo, na visão do senhor? Há expectativas boas. Nós vamos superar essa crise. Estamos vivendo uma transição. Vai passar a polarização? Você acredita nisso? Vai diminuir. Porque era previsível isso. A partir de Humberto Eco, nós não falamos de Humberto Eco? Sim. Que com certo exagero, uma certa visão unilateral das coisas, data vênia, disse a internet dá vez aos imbecis. Mas dá vez também aos reflexivos, aos democratas, aos bem-intencionados, aos pensadores. E a oportunidade que a gente tem pela internet de uma comunicação também mais responsável, né? Olha, outro dia eu estava pensando sobre a celularização da vida, mais do que a internetização, porque isso aqui nos acompanha para sempre, né? Para tudo, pelo menos é o que a gente pensa. Pode diminuir do tamanho, etc. Essa comunicação celularizada instantânea. Eu fui ao Supremo Tribunal Federal, não sei se é uma solenidade, uma coisa assim, e deixei o celular na mesa de um dos colegas ministros. Olha, ainda me digo colegas como se eu estivesse em atividade. Falha minha, né? Mas são colegas. Mas porque dizem que ministro do Supremo... Aliás, há uma lei que diz isso, um decreto-lei, que vale por lei. Sempre hoje. Serão, né? É. Quando eu estava voltando para casa, recebi um telefonema. Ministro, o senhor deixou o seu celular aqui, no gabinete e tal e tal. Eu cheguei para o motorista e disse, olha, no telefone do motorista, provavelmente, né? No telefone do motorista, que era um colega de trabalho. O senhor deixou o seu celular aqui no Supremo. Bem lembrado. Não pode ter sido no meu celular. Eu aí cheguei para ele e disse, colega, vamos voltar para o Supremo, que eu fiquei lá. E ele aí disse, ficou lá como? Eu digo, vamos voltar para me buscar. Era o celular. Era o celular. Eu estou onde está o meu celular. Você vê como a celularização da vida é uma realidade. Virou uma extensão do corpo. Virou uma extensão do corpo, do espírito, da mente. Eu disse instantaneamente, vamos voltar ao Supremo, que eu fiquei lá. Ele ficou um pouquinho artudido. Era o seu eu. É o meu eu. Paralelo. Paralelo. O meu eu paralelo ficou no Supremo Tribunal Federal. Mas é o desafio, né, de encarar essa nova fase da vida, internetizada, informatizada. Que exige online, mais responsabilidade também. Muito mais responsabilidade. Agora, quanta vantagem também a gente obtém a partir dessa comunicação extremamente facilitada. Eu chego para minha esposa, Rita, e meus filhos, digo, olha, eu não sei o que fazer dos meus dicionários de ciência política, de filosofia do direito, da língua portuguesa, porque eu não consulto mais nenhum deles. Eu estou com o celular aqui à mão, vou ao Google, coisa que eu valha, e faço tudo ali. Pesquisa, tudo ali, à mão. Que bom viver essa época, viver esse tempo. E agora à mão temos também o Platô BR, ministro. Com informações... Olha, com que prazer estou aqui, com que honra. De qualidade. Que nome bonito, Platô BR. Gostou? Gostei muito. Conversa no Platô com quem? Rodrigo Rangel. Rodrigo, independentemente da sua independência de autonaria e autonomia, de jornalista qualificadíssimo que é, você sabe que eu tenho por você um bem-querer. Eu lhe quero bem no plano afetivo e admiração no plano tanto pessoal quanto profissional como cívico. Obrigado. Sempre tive
Quando vinha para aqui, eu dizia à minha família, olha, hoje vou reencontrar uma pessoa a quem eu muito admiro, a quem eu quero bem e com quem aprendo muito. E falo com toda a sinceridade. A diferença de idade não atrapalha, né? Fico muito honrado, ministro, e digo que é recíproco. Oh, que bom. Que bom, Rodrigo. Ministro, infelizmente nosso tempo está acabando. Quero agradecer imensamente essa participação do senhor aqui no Platô BR. E desde já deixar o nosso convite para que o senhor volte outras vezes, para a gente continuar essa conversa. Oh, que bom. Com toda a honra para mim, todo prazer. É só você convocar. Convite seu não é convite, é uma convocação. E eu atenderei. Puxa, muito obrigado, ministro. Obrigado mesmo, mais uma vez. Que bom. Bom, e este foi o nosso Conversa no Platô. Contamos com sua audiência na nossa próxima edição. Um abraço e até lá.